Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Eu sou Gustavo de Siqueira Oliveira, sou psicólogo e mestre em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a história da psicologia social, tanto no contexto internacional quanto brasileiro, algumas particularidades do nosso cenário e as possíveis atuações. Então, para a aula de hoje, eu pensei o título: Psicologia Social, uma atuação possível. Caso haja alguma dúvida, por favor, me interrompam e tirem suas questões. Bom, uma primeira pergunta que dá para se fazer é se a psicologia social é uma abordagem. Quando a gente pega a Fahn, em seu livro As Raízes da Psicologia Social Moderna, ele, primeiro, né, antes de responder essa pergunta, vai retomando, de alguma forma, a história da psicologia social, na qual ele sustenta que tem como base a obra Psicologia dos Povos, do Wundt, que ocorreu mais ou menos entre 1900 e 1920, e é uma obra muito influente. A gente pega, por exemplo, nos Estados Unidos, em conjunto, o positivismo e do darwinismo, foi construindo uma psicologia social norte-americana. E aqui eu acho importante fazer um pequeno adendo sobre o que é o positivismo. O positivismo, ele é um movimento que tem a ideia de como que deve produzir a ciência, né? Então, ele fornece uma base epistemológica, né? Ele pensa como é que se constrói conhecimento. E se constrói, a partir do positivismo, né? Com a ideia de que é a partir da experiência que você vai podendo, né? Aquilo que você vai verificando, que você vê ocorrendo, que você pode dizer se é verdade ou não. É uma ciência enquanto uma experiência sensível, né? De alguma forma, você tem que conseguir comprovar aquilo. Então, por exemplo, a gente vê como que se sabe se um remédio tem um efeito. Porque você testou, né, em um grupo de pessoas, daí teve um mesmo efeito, daí teve um grupo de controle, né, um grupo placebo, em que foi dado placebo para ver se tinha o mesmo efeito, o que era placebo, o que não era, e você vai verificando, né? Você tem que ser capaz de reproduzir esse experimento e os resultados em diferentes contextos. Qualquer um pode ter que replicar isso. E bom, e aí foi se formando nos Estados Unidos, por exemplo, uma psicologia social mais cognitivista, em que se pensa nessa questão da sociedade a partir dos processos cognitivos do ser humano. Então, a partir da forma que, por exemplo, o nosso cérebro se organiza, é aí que a gente vai podendo pensar como que se organiza a sociedade. Porém, não é sem críticas, inclusive tem várias, né? Porque o positivismo ele surge num momento político muito marcado, que é com o advento da modernidade, a ascensão do capitalismo. Então, é um movimento que tem sim uma relação muito forte com as questões do capital. Então, ele também é olhado com muito cuidado, né? E mesmo com a ideia de que as ciências humanas vão obedecer a mesma lógica que as ciências naturais. Não necessariamente. Então, é diferente, né? São objetos de estudo diferentes, então metodologias diferentes. É uma das ideias que se pode ter sobre essa posição. E o fato de não ser universal, essa americana, por exemplo, também dá uma abertura para a gente pensar na francesa, que sob a influência de Durkheim, surge a teoria das representações sociais, no ano de 1925, que já não é tanto dessa ideia do cognitivo, né, para o social, mas pensando o social e o sujeito ali, de alguma forma, se movimentando em conjunto, não é uma coisa tão, por que não, organicista, né, de alguma maneira. É diferente da dos Estados Unidos. Bom, com isso, né, tendo em mente essa breve história da psicologia social, cabe a gente pensar nas possibilidades de atuação. E aí tem algo de uma singularidade brasileira que eu acho importante enfatizar aqui. A especialidade de psicologia social foi reconhecida pelo CFP no ano de 2003, a resolução número 5. Então, apesar da psicologia social ser uma área que já tem muita produção há muito tempo e ser relativamente antiga, foi em 2003 que foi reconhecida pelo CFP enquanto uma especialidade da psicologia. Então, a psicologia, mesmo no Brasil, já tem produção há mais tempo que isso, mas é relativamente recente, se a gente pensar, né? São 21 anos aí de reconhecimento.
E ainda pensando no contexto brasileiro, eu acho muito interessante trazer uma citação da Cordeiro e da Spink, em que elas falam: no Brasil, a psicologia social é uma arena de diversidades. Ela possui várias definições, abordagens teóricas e objetos de estudo. Alguns autoras, autores a consideram uma sub-área da psicologia. Outros acreditam que ela é uma interseção da psicologia com a sociologia. Há ainda aqueles que afirmam que o adjetivo social não delimita uma subdivisão temática ou conceitual, mas enfatiza a importância do compromisso político que todo psicólogo deve ter. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não se trata de dizer que, por exemplo, a teoria do Moscovici que está certa, ou que é a dos Estados Unidos, ou que é o que o Wundt fala que está certo. A gente vê a psicologia social enquanto um terreno de pluralidades. Você vai ter gente da psicanálise falando de psicologia social. Você vai ter gente das psicologias cognitivas, das psicologias comportamentais, do construcionismo, que é a abordagem da Mary Jane Spink, aqui citada, de diversas abordagens você vai ver, a sócio-histórica, que é bem famosa também, né? Você vai ver algo que se nomeia enquanto psicologia social. Até porque o CFP coloca, a psicologia social não se trata de ser uma ou outra abordagem, mas justamente aquela psicologia que se propõe pensar as complexidades presentes na relação entre o sujeito e o social. Então, todas que se colocarem no trabalho de pensar isso, podem ser pensadas enquanto uma psicologia social. E essa pluralidade, inclusive, de psicologias sociais, né, dá para a gente falar, né, são várias psicologias aí, tem uma parte dessa resolução do CFP que eu acho muito interessante, em que é dito: o psicólogo, nesse campo, desenvolve atividades em diferentes espaços institucionais e comunitários, no âmbito da saúde, educação, trabalho, lazer, meio ambiente, comunicação social, justiça, segurança e assistência social. Então, essa pluralidade de pensamentos da psicologia social permite com que a gente trabalhe em vários lugares diferentes. É isso, desde a educação até a assistência social, né, da saúde ao lazer, enfim, tem várias áreas possíveis de atuarmos. E, em momento algum, também é dito, por exemplo, a psicanálise, quando está mais no social, é melhor, por exemplo, para a área de assistência social, a sócio-histórica para a comunicação social. Não necessariamente. Só significa que, por ser plural, a gente pode atuar em diversas áreas e de diversas maneiras. Espero que vocês... Bom, é isso que eu pensei. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, eu deixei as referências bibliográficas aqui no slide final e deixei o meu e-mail para contato. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.